Pessoal, vamos falar sobre o show da Cláudia Leite lá em São Paulo, que foi um showzaço, pessoal, muito legal, muita gente lá aglomerando, achei bacana pra caramba. Era assim que a coisa tinha que ser tratada desde o início. Isso é o que está certo. Errado são as outras coisas. Essa notícia foi sugerida por El Festeiro, Peter Careca é o Kratos de God of War, Luke Bobrovnikov, STF é super trunfo F da esquerda, Morpheus BSB do ANCAP Libertário. Essa notícia foi sugerida por mim, Toninho Anaconda do Ancapistão, Separatistas Unidos do Ancapistão e ANCAP Sul, meu jornal nacional diário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, está tendo uma crítica muito grande a Cláudia Leite, que fez um show lá em São Paulo e coisa e tal, e o pessoal está reclamando que não tem ninguém de máscara. Olha só que a multidão aqui, ninguém de máscara. Esse show foi agora, tá, gente? Não é show antigo, não. Esse show foi esses dias aí, dia 27, sábado, dia 27. E olha só, eu não tenho não vi nada de errado nisso daí, tá ótimo. É assim mesmo que devia ter sido feito desde o início da história. A minha crítica sempre foi às outras coisas. Como é que a gente está até hoje com escola sem aula, cara? Faculdade não voltou até agora. E olha só, com esse negócio de Omicron, tá arriscado ano que vem os professores falarem de novo. Ah, não, tem a Omicron, não pode voltar às aulas, sindicato, faça greve, não sei o que lá. Até hoje as universidades federais estão sem aula por conta desse negócio. Como pode isso? Ah, não sei o que lá. Tinha um monte de gente? Tinha um monte de gente. Pessoal, isso não faz diferença nenhuma. Eu tô desde março do ano passado, não, desde abril do ano passado, saindo todo dia aqui, andando de bicicleta aqui no aterro. Não tem nada demais. Isso aqui é o que tá certo, é o que devia ter sido feito desde o início. O errado são as outras coisas, são essa coisa maluca aí de proibir pessoas de sair de casa. Isso é que é o errado, né? Então, parabéns a Cláudia Leite, foi muito bom. Acho que inclusive foi um show bancado pelo Dória. Finalmente o Dória fez alguma coisa certa na gestão da pandemia lá em São Paulo. É isso daí mesmo que tem que fazer. Parabéns ao Dória por essa iniciativa. E aí tá o pessoal criticando, chamando ela de genocida. Para com isso, gente. Não tem nada a ver mais isso daí, não. Não tem lorota completa esse troço e coisa e tal. E o errado, como eu estou dizendo, são as outras coisas. O show dela tá perfeito, não teve nada de errado, né? Inclusive, outras coisas que estão erradas são ela própria, né? Porque ela própria, falando não fica em casa e coisa e tal, de fato, isso é um problema. Isso aí, essa hipocrisia, realmente, isso é um problema. Não o show dela tá ótimo, né? E parabéns a ela, excelente show, muito bom. Aliás, música baiana, muito bacana, esse tipo de coisa. Eu sempre falo, Carnaval de Salvador é ótimo, pessoal, vai todo mundo para Salvador. Carnaval do Rio é uma bosta, não vem para cá não, aqui é horrível o carnaval, não quero ninguém aqui, vai todo mundo para Salvador. Carnaval de Salvador é lindo, é maravilhoso, as músicas são ótimas, trio elétrico é lindo de morrer, as pessoas são super educadas, é tudo muito lindo, muito legal de curtir. Vai todo mundo para Salvador, tá? Carnaval ninguém aqui no Rio, todo mundo para Salvador. Enfim, parabéns a Cláudia Leite, acho que ela fez o correto, é isso mesmo que tem que fazer. Ok, nego teve medidas sanitárias. Tá, medida sanitária, vamos lá. Qual que foi a medida sanitária, né? Com exigência de comprovante de vacina. Sim, esse povo todo que estava lá teve comprovante de vacina. Tá bom, eu acredito. Vou dizer que eu acredito, tá? Ok, beleza, tranquilo. E sem contar que lembra que comprovante de vacina, quem está vacinado pode pegar a doença também. Pode transmitir a doença também, né? Então, meio que esse negócio de comprovante de vacina é uma coisa altamente questionável no final das contas. Eu não posso falar muito sobre isso aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta da minha opinião sobre isso, mas o fato de que as pessoas podem pegar a doença mesmo estando vacinadas mostra que comprovante de vacina não quer dizer absolutamente nada no final das contas em termos de medida para prevenir a transmissão da doença, né? Mesmo que por hipótese isso fizesse alguma diferença, não faria diferença porque o vacinado pode pegar a doença da mesma forma que o não vacinado. Então, no final das contas é isso daí. De novo, repetindo o meu ponto, isso daqui tá super certo. Isso daqui, show, um monte de gente, pessoal cantando, pulando, ainda mais não sendo no Rio de Janeiro, tá super certo. O problema são as outras coisas.
Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a crítica do Banco da Inglaterra a El Salvador sobre a adoção do Bitcoin e a resposta do presidente de El Salvador, que foi ótima essa resposta. Essa notícia foi sugerida por Caio CJ, o Bitcoin resolve isso e Teletube Comunista. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Banco Central da Inglaterra criticou duramente a lei Bitcoin lá de El Salvador. Vocês sabem, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, El Salvador, aquele país pequeno ali da América Central, que adotou o Bitcoin como uma moeda de curso legal. Os preços lá são em Bitcoin, você compra coisa com Bitcoin, pode ir no McDonald's comprar em Bitcoin, excelente, a coisa está funcionando muito bem, tem atraído muita gente para El Salvador. El Salvador é um país pequeno, é um país pobre da América Central, é um país que não tem um grande diferencial no mundo, e no entanto, com o Bitcoin, isso tornou um diferencial do país. Tem muita gente que nem sabia onde ficava El Salvador, e agora já sabe onde é que fica. Tem muita gente indo para lá, porque não é só isso, não é só a adoção da moeda, o presidente ele quer também tornar El Salvador um centro de referência em Bitcoin, então ele tem feito uma série de leis e coisa e tal, isenções de impostos, vai criar a cidade do Bitcoin. Então é uma proposta muito interessante realmente. E aí, primeiro, o FMI falou que é um absurdo, que é muito arriscado usar Bitcoin, não sei o que lá, e coisa e tal, que El Salvador devia rever essa lei, não sei o que lá. E agora, o Banco da Inglaterra também criticou duramente, né? Falou o Andrew John Bailey, que é o presidente do Banco da Inglaterra, expressou sua preocupação com relação à adoção da criptomoeda, porque isso é preocupante, porque a população do país, será que eles sabem da volatilidade do Bitcoin, não sei o que lá, se as autoridades estão prontas para reprimir golpes e coisa e tal, né? Aquela preocupação toda que a gente sabe que no final das contas isso daí é o quê? É o establishment financeiro e político mundial preocupado com o Bitcoin, porque sabe que o Bitcoin tira poder dos bancos centrais dos países. É evidente que tira. Ele tira o poder de manipular a moeda. Hoje em dia, um banco central de qualquer país pode emitir dinheiro para bancar o governo, mesmo que o governo não tenha arrecadado a grana, não tenha conseguido fazer alguma coisa. O Bitcoin não. O Bitcoin impede que o governo imprima dinheiro loucamente e, portanto, desvalorize o dinheiro que está na mão dos indivíduos, que está na mão dos cidadãos. Então, dessa forma, é uma forma de tirar poder do Estado e dar poder para o indivíduo. É lógico que o Estado não gosta disso. Nenhum aristocrata gosta desse tipo de coisa. Você está perdendo poder loucamente. Não é uma perda pequena de poder, não. É uma perda muito grande de poder. É lógico, eles não podem criticar diretamente isso, porque seria admitir que eles sacaneiam as pessoas imprimindo dinheiro. Eles fazem isso, eles sabem que fazem, todo mundo sabe que eles fazem, mas eles não querem admitir isso, então eles saem pela tangente, falando coisas como, mas tem uma grande volatilidade, mas gasta muita energia para minerar, mas não sei o que lá, não sei o que lá, mas tem um esquema de coisa, sendo que, mas é usado por criminosos, né? Sendo que a moeda mais usada para criminosos ainda é o dólar, ainda é a moeda física, o dólar físico, ainda é a moeda mais usada por criminosos. O sistema bancário mundial gasta muito mais energia, mas muito mais energia que o Bitcoin no final das contas. Enfim, todas essas desculpas que eles usam é justamente porque eles não querem falar o que eles precisam falar. O que é o problema deles? É que eles estão perdendo poder com o Bitcoin. O Bitcoin está tirando o poder dos bancos centrais do mundo todo. E aí, mas o mais legal de tudo foi a resposta do presidente de El Salvador, né? Porque El Salvador respondeu lá ao Banco da Inglaterra falando assim, olha só,
Bom, então o cara da Inglaterra falou, não, que preocupa-me que o país escolha como moeda nacional o Bitcoin. O que preocuparia acima de tudo é que os cidadãos de El Salvador entendem a natureza da volatilidade da moeda que possuem. E a resposta do Naib foi, o Banco da Inglaterra está preocupado com a adoção do Bitcoin por El Salvador. É mesmo? Acho que o interesse do Banco da Inglaterra pelo bem-estar do nosso povo é genuíno, certo? Quer dizer, eles sempre se preocuparam muito com o povo de El Salvador. Pode ter certeza que a maior preocupação de todo presidente do Banco da Inglaterra, quando ele vai dormir à noite, é caramba, como será que está o povo de El Salvador? Meu Deus! O cara expôs a hipocrisia. É lógico que esse pessoal tá cagando pro povo de El Salvador, como tá cagando para qualquer país da América Latina. Se tivesse que matar toda a população de El Salvador para o Banco da Inglaterra ter um pouquinho de lucro, ele fazia assim, ó, na hora, nem pensava duas vezes. Mas lógico, não, porque eu tô preocupado com a população de El Salvador. Tá bom. Quanto mais esse pessoal da aristocracia financeira e política mundial tenta criticar o Bitcoin, mais eles mostram a hipocrisia deles próprios. Pô, é óbvio, é claro o problema que eles têm com isso, né? Nunca que eles estão preocupados com o povo de El Salvador. Tá, né? E aí você pode falar assim, caramba, mas realmente, né, como é que pode isso? Mas para pensar, El Salvador é um país que já não tinha moeda. Como vários outros países aqui na América Latina, inclusive o Brasil, El Salvador sempre foi irresponsável com a moeda. Quando havia o peso de El Salvador, o governo imprimia dinheiro loucamente, causava inflação maluca lá, ninguém respeitava a moeda. É o que acontece com o real, com o peso, com todas as moedas da América Latina. O real é um pouco menos pior devido à carga de impostos altíssima aqui no Brasil, mas é assim em toda a América Latina, um absurdo, governos imprimindo moeda loucamente. El Salvador, então, em determinado momento, abriu mão da própria moeda. Ele já usava o dólar americano como moeda corrente. Se você vai lá em El Salvador, eu acho que ainda tem uma moeda de El Salvador lá, mas ninguém usa ela na prática. Então o governo não consegue gerar coisas, não consegue imprimir dinheiro. Ele já abriu mão disso, né? Então, repara, para o governo de El Salvador, o que inclui para o povo de El Salvador, só tem lado positivo em adotar o Bitcoin, não tem nenhum lado negativo. O lado negativo é justamente para esses grandes países. Por quê? Porque mostra que o Bitcoin pode ser usado como moeda. É isso que eles têm medo. Cada vez mais as pessoas estão se conscientizando que o Bitcoin é uma moeda como outra qualquer e funciona muito bem. Aliás, muito bem não, funciona muito melhor do que esse papelzinho colorido lastreado em honestidade de político que o pessoal usa por aí. No final das contas, meu amigo, quanto mais eles brigam, mais eles expõem a própria hipocrisia. E isso, certamente, o Banco da Inglaterra está preocupadíssimo com a população de El Salvador. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre Tarcísio de Freitas, que aparentemente será um nome de Bolsonaro para o governo de São Paulo ano que vem, nas eleições de 2022, hein? Será que ele tem chance de ganhar? Será que é uma coisa boa para a liberdade ele ganhar? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sindicato dos Sugeridores de Pautas, Peter não sei que lá é coisa e tal, STF é super trunfo F da esquerda, colônia de bactérias na barba do Peter, estado de exceção é a regra e Peter o supremo líder da URSAL. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Tarcísio de Freitas é o ministro atual da infraestrutura do governo Bolsonaro. Ele tem colocado uma visão de um cara que faz as coisas, que entrega as obras e coisa e tal. Terminou várias obras que foram começadas por governos passados.
fechou um monte de leilões de privatização, sempre com muito sucesso, com muita eficácia e coisa e tal. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele deve ter lá a capacidade administrativa dele, mas não se esqueçam também que tudo isso daí é política, tá? É muita coisa, ele tá sendo colocado dessa forma por Bolsonaro, justamente porque Bolsonaro quer conquistar o estado de São Paulo, que é uma coisa muito difícil de conseguir. São Paulo, vocês sabem, é um feudo do PSDB que está há mais tempo na mão do PSDB do que o governo federal esteve na mão do PT, né? Então não é uma coisa fácil tirar os socialistas do PSDB lá de São Paulo. Porém, eu acho que sim, o Tarcísio tem chances em São Paulo ano que vem, por uma série de motivos. O primeiro deles é justamente pelo fato dele ser um nome novo. Sinceramente, o pessoal de São Paulo já está meio de saco cheio desse negócio de todo ano, toda eleição é a mesma coisa. É PSDB, é o Haddad, o Boulos ou não sei o que da esquerda, e o Márcio França e o Russomano entrando de azarões ali, nunca ganham nada, mas entram de azarões na corrida. Então é sempre a mesma coisa lá em São Paulo. Talvez realmente o pessoal esteja com vontade de ter um nome novo. Existe muita gente em São Paulo que apoia Bolsonaro, não tenha dúvida disso, tem muita gente que foi contra Dória, contra essas medidas absurdas aí tomadas durante a pandemia. Então, um nome novo, com apoio de Bolsonaro, tem sim uma chance significativa de ganhar em São Paulo. Não é uma coisa fácil, tá? Porque não tenha dúvida, o nome Tarcísio de Freitas ainda é um nome pouco conhecido em São Paulo, ainda vai ter que ser feita muita coisa para ele conseguir realmente ganhar tração junto ao eleitorado lá em São Paulo, por mais que tenha essa coisa toda de televisão, de estarem mostrando ele inaugurando obra e fazendo privatização e coisa e tal, isso tudo é muito positivo, mas não tenha dúvida, a fração do eleitorado que presta atenção as notícias é relativamente pequena, tem uma grande massa de pessoas que simplesmente não presta tanta atenção assim, então essas pessoas precisam ser apresentadas ao Tarcísio de Freitas. Tem chance? Tem, eu acho que tem chance significativa. É certeza de ganhar? Não, não é certeza, ainda tem que fazer muita coisa para conseguir chegar lá. Eu acho que ele tem um jeitão um pouco mais aberto do que o Moro, por exemplo. O Moro é um cara muito mais elitista, mas ele tem um pouco desse traço também. Ele é um cara mais intelectualizado, então ele pode ter problemas na hora do eleitorado ali. Mas tenha em mente também que lá em São Paulo o pessoal costuma ter uma predileção um pouco melhor por esse tipo de coisa. Não tem um preconceito tão grande quanto o resto do país em termos de pessoas com um alto nível intelectual, esse tipo de coisa, né? A verdade é essa, né? O brasileiro acaba votando com quem ele acha que parece consigo mesmo, né? E em São Paulo o nível do pessoal intelectual é um pouquinho maior, então o pessoal acaba votando em pessoas também com nível intelectual um pouco maior, né? Enfim, segundo diz a notícia aqui da Veja, ele ainda não confirmou que esteja certa a candidatura para São Paulo. Mas vamos combinar, já está certo. Bolsonaro tem colocado isso diretamente, então, ou seja, deve ser isso mesmo. Tá na cara que Bolsonaro estava criando o Tarcísio de Freitas para algum cargo importante, e o governo de São Paulo, não tenha dúvida, é dos cargos mais importantes que tem. Eu acho que tem toda a chance dele ganhar isso daí, né? Curiosamente, eu acho que quem pode mais atrapalhar ele é alguém ligado a Bolsonaro também, que é o Abraham Weintraub, que está lá nos Estados Unidos. Ele saiu para lá, lembra? O Abraham Weintraub era ministro da Educação, ele foi um autor de uma das frases mais icônicas daquela reunião de ministros que foi vazada pelo STF e coisa e tal. É um nome que muita gente prefere para o governo de São Paulo do que o Tarcísio de Freitas. E o problema desse tipo de coisa é que, saindo os dois ao governo de São Paulo, existe um risco deles dividirem o eleitorado mais à direita, mais conservador, né? E daí nenhum dos dois chegar no segundo turno, por exemplo. Eu acho que isso é uma possibilidade, mas, sinceramente, não creio que vá acontecer isso. O mais provável é que eles cheguem em algum acordo, um deles acabe indo para outro estado, ou pegando o cargo de senador, ou coisa que seja, coisa que o valha. De qualquer forma, mesmo que ambos sejam candidatos, certamente o pessoal vai acabar escolhendo um na reta final para dar força para ele. Então, no final das contas, a tendência é um deles passar realmente para o segundo turno e acabar ganhando a eleição lá em São Paulo, né? O que eu vejo com maior
obstáculo ao Tarcísio de Freitas é o Weintraub muito mais do que o pessoal tradicional lá de São Paulo, PSDB e etc. Pois bem, agora aí vem a outra questão. Para nós libertários, é interessante o Tarcísio nesse negócio e, bom, é difícil dizer, tá? Eu acho, particularmente, a gente tem muito pouca informação sobre ele, mas é um cara que ele foi ministro da Dilma, vocês sabem, né? Ele é um cara desenvolvimentista, então ele é um cara que é muito ligado a esse negócio de nacionalismo desenvolvimentista, de fazer coisas. Ok, ele fez muita privatização, mas aquele negócio, a decisão da privatização era do Bolsonaro, ele só encaminhou a coisa. É uma coisa positiva? É positivo, mas não quer dizer que isso fosse uma iniciativa dele, né? E tem ainda a frase que ele falou terrível lá sobre a questão da abertura. Ah, não, que vamos abrir para as pessoas. Ele estava falando sobre pessoas que vêm de fora, tá? Não estava falando sobre brasileiros, mas isso não muda a coisa. Continua sendo coisa de pandemínio. Ah, não, vamos abrir para as pessoas com imunização completa, com as vacinas reconhecidas pela OMS, e vamos fechar para quem está sem vacina. Entendo que isso é importante para a economia de todos os países e não sei o que lá. E, bom, eu particularmente acho essa frase terrível, mas, de novo, eu não acho que seja justo julgar uma pessoa por uma frase que ela falou. Ela falou ali, pode ter sido infeliz. Gente, todo mundo, uma hora, fala uma frase meio errada, meio enviesada, que dá para entender de múltiplas formas, então... mas, de qualquer forma, eu fico com o pé atrás. Eu prefiro muito mais, na minha visão, o Weintraub seria uma visão muito melhor, um candidato muito melhor para São Paulo em termos de liberdade, é um cara muito mais radical nesse sentido, ainda é um conservador, não é um libertário, evidentemente, mas é um cara que tem uma posição muito mais clara em função da liberdade, brigou contra o pessoal do MEC lá em Brasília, brigou contra o pessoal do STF, então é um cara que eu vejo com um potencial muito maior para fazer o bem, para trazer liberdade para São Paulo. Enfim, eu não sei como é que vai ser isso, vamos ver para onde a coisa vai caminhar. Uma coisa eu tenho certeza, tanto o Weintraub quanto o Tarcísio, melhor do que qualquer nome do PSDB, eles são. Então já é um ganho para São Paulo, qualquer um dos dois que ganhe já vai ser uma melhora em relação ao atual. Não vai ser o ideal do ponto de vista da liberdade, é lógico, nenhum político vai ser o ideal em termos de liberdade, mas é um passo adiante, é o máximo que a gente pode pedir nesse momento. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o Jack Dorsey, o CEO do Twitter, que renunciou, saiu da presidência do Twitter e assumiu uma outra pessoa. Vamos ver o que isso muda aí em termos de liberdade de expressão. É um bom sinal? É um mau sinal? Vamos tentar entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Estatuto do Desarmamento dos Jacarés, Lopes, Troy Vanderoy, Pera Azul, Gado da JJ Liber e Monterror. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Twitter dispensa apresentações, é um mini blog, aí, uma ferramenta de rede social muito usado por muita gente. Eu estou sempre muito ativo lá no Twitter. Em termos de receber informações sobre notícias, é um lugar realmente muito bom, você tem muita informação. Agora, é o que muita gente critica também, a questão é muita lacração, é muita gente de esquerda por lá, mas normal, isso daí faz parte. Se você souber filtrar adequadamente o Twitter, ele é uma rede social muito boa, realmente. E o grande problema aqui é isso, né? O Jack Dorsey, que foi a pessoa que criou o Twitter, ele inventou o Twitter, ele e mais duas pessoas lá atrás, em 2000, e lá vai pedrada, criou a companhia, transformou ela do zero até ficar uma empresa de bilhões de dólares agora.
e se tornou o CEO, ou seja, o comandante da empresa toda durante muito tempo. Já era criticado por muita gente, mas principalmente, note, era criticado por não censurar o suficiente. Evidente, vocês sabem, tudo quanto é milionário é socialista, o pessoal tende mais ao socialismo mesmo, quer calar a voz de todo mundo. Então a principal crítica que havia contra o Jack Dorsey era justamente que ele censurava pouco. E daí a grande preocupação agora que ele saiu do Twitter, o que será do Twitter, né? E no lugar dele, aqui fala um pouco sobre o Jack Dorsey, coisa e tal, sobre as polêmicas. Ele chegou a ser alguns investidores que tinham dinheiro no Twitter chegaram a pedir a renúncia dele em 2020, ele não saiu naquela época, mas saiu agora, tá aqui a carta que ele colocou de demissão dele lá no Twitter, e quem assumiu foi esse sujeito aqui, o Parag Agrawal, que era o CTO, o Chief Technology Officer, ou seja, era o cara da tecnologia, e ele agora assume o controle completo da empresa, né? E, bom, é muito cedo para dizer alguma coisa, tá? Veja, o pessoal está apontando algumas frases que ele teria falado em alguns momentos e que indica que ele é lacrador e não sei o que lá. Não dá para saber, temos que ver como é que o cara vai se comportar. Uma frase só tirada de contexto pode significar, pode ser uma coisa que, ele falou naquele contexto, ali naquela reunião, não quer dizer necessariamente que ele vá por esse caminho. O que me preocupa mais justamente é a saída do Jack, mas, enfim, de qualquer forma, olha só as frases que ele teria dito aqui, né? Então, em novembro de 2020, então bastante recentemente. Tem essa outra, deixa eu começar com essa outra que é mais antiga. Essa outra aqui é de 2010. Então, frase de 2010, então, aí a coisa é menos significativa ainda, porque a pessoa pode ter mudado de ideia, enfim. Eu sou muito contrário a esse negócio de você pegar uma frase da pessoa ou uma coisa que ela disse e tomar aquilo como indicador de como a pessoa pensa para sempre. Não é assim que a gente funciona. Às vezes a gente fala merda mesmo, gente. A verdade é essa. Vamos combinar aqui, ninguém aqui é perfeito e só falou coisas centradas e certas e coisa e tal. De vez em quando a gente fala uma merda e se você puxar na vida de qualquer pessoa, vai achar uma merda que a pessoa falou na vida dela, né? Então, por exemplo, ele falou aqui, olha, se eles não vão fazer distinção entre muçulmanos e extremistas, então por que eu deveria distinguir entre pessoas brancas e racistas? Então, é uma frase, não tenha dúvida alguma, altamente lacradora e coisa e tal. Repara que ele colocou entre aspas, ou seja, ele pode estar citando alguém, pode ser que ele nem concordasse com isso, ele está citando alguém até para criticar o que aquela pessoa está dizendo. Então, assim, enfim, não tem nada a ver, isso realmente não quer dizer nada, né? E é uma frase de 2010 também, então, de novo, não quer dizer nada. Essa outra frase aqui é um pouco mais preocupante, primeiro porque foi dita em 2020, ou seja, ano passado, e numa entrevista em que ele diz o seguinte, olha só, nosso papel não é ser restrito pela primeira emenda. Para quem não sabe, a primeira emenda da Constituição americana é a que fala sobre liberdade de expressão. E liberdade de expressão lá nos Estados Unidos é um negócio muito mais forte do que aqui no Brasil, por exemplo, né? Então ele diz aqui que o nosso papel não é ser restrito pela primeira emenda, pela liberdade de expressão, devemos focando menos em pensar sobre liberdade de expressão e pensar mais sobre como os tempos mudaram, como as coisas mudaram, né? De novo, não quer dizer nada, os tempos mudaram, o que isso quer dizer, né? Não dá para saber exatamente o que ele quis dizer com isso daqui. Eu mantenho que não dá para ter noção exatamente como é que é o cara, de repente ele vai ser um defensor da liberdade de expressão. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, eu acho que as redes sociais precisam de mais liberdade, menos controle. Eu acho que fake news é um negócio que incomoda só a elite dominante. É chato ter notícia falsa? É lógico que é chato ter notícia falsa. Mas você sabe reconhecer uma notícia falsa. Eu sei reconhecer uma notícia falsa. No final das contas, a maior parte das pessoas percebe isso. A notícia falsa só atrapalha a quem está querendo impor narrativa. A verdade é essa. Então, eu acho que eu sou contrário à regulamentação, censura, esse tipo de coisa. Acho que uma boa rede social deve ser o mais livre possível,
Agora, é verdade também que eu reconheço que o Twitter é uma empresa privada. Então, ou seja, eles têm o direito, eles têm pleno direito de restringir o que quer que eles queiram fazer. Eles não são obrigados a dar voz a ninguém. Eu já falei para vocês que a minha visão desse tipo de coisa é que o mercado resolve. Havendo muita censura no Twitter, surgirão outras plataformas, como já tem surgido, o Gettr, o Parler, a Truth Social lá do Trump, enfim, surgirão outras redes sociais que irão suprir esse papel, que irão preencher esse vazio. Cada vez que uma rede social censura alguém, ela está abrindo espaço para um concorrente entrar naquele nicho, né? E no final das contas, essa é a minha visão. A minha visão é que não é que uma empresa seja obrigada a deixar todo mundo falar, a questão é o mercado como um todo, todas as empresas ao mesmo tempo devem permitir isto, e isso que é importante. Agora, é lógico que mesmo dentro disso daí, o Twitter é uma ferramenta que muita gente já está acostumado, muita gente já usa, então eu adoraria que ela tivesse mais liberdade, não menos liberdade de expressão. Então, deixando claro aqui, isso, do ponto de vista da ética libertária, o importante é o mercado como um todo da liberdade, né? É minha opinião apenas, minha opinião pessoal, que eu gostaria que o Twitter tivesse menos censura do que tem hoje. Mas verdade seja dita, eu, por exemplo, nunca fui censurado no Twitter, apesar de falar um monte de coisa lá. Eu acho que o Twitter, dentre as ferramentas que você tem hoje, é das que menos censura. Eu colocaria, a que mais tem censurado coisa é o Facebook, o YouTube também censura bastante coisa, o Twitter é da que está menos, que tem menos problema com isso. Então, talvez seja uma pena realmente. Como eu falo, a grande preocupação minha é por que o Jack Dorsey saiu. Porque embora ele seja um cara progressista e coisa e tal, ele é um cara que tem uma cabeça bastante aberta. Ele, no mínimo, ele já mostrou que é sensível à crítica. Teve um debate dele com o Tim Pool lá no Joe Rogan, que foi muito interessante e realmente coisas mudaram no Twitter. É impressionante como é que o cara tem realmente a capacidade. Realmente, tô errado nisso. A gente não deveria ter feito dessa forma. Acho isso uma coisa positiva. Enfim, Jack Dorsey foi uma perda para o Twitter. Agora, uma coisa importante de notar também é que ele saiu, como eu disse, pode ser em parte por pressão dos outros investidores no Twitter que acham que ele não está focado no Twitter, ele está mais focado na Square, que é outra empresa dele, que é uma empresa de meios de pagamento e particularmente com Bitcoin. Jack Dorsey tomou a pílula vermelha, está entusiasmadíssimo com Bitcoin, tem falado coisas perfeitas, certinhas dentro da filosofia do Bitcoin. Então, ele está querendo estimular a Square, lá, que é a empresa dele de pagamentos e coisa e tal. Estava falando sobre botar Bitcoin no Twitter e coisa e tal. Então, isso pode ter sido também nesse sentido. Ou seja, ele quer sair do Twitter para focar nesses outros projetos que ele vê mais futuro aí, né? Então, isso certamente seria uma coisa ruim para o Twitter. Eu já vi gente falando aí que o Twitter quer ir para Ethereum, quer colocar coisa da Ethereum e coisa e tal. E lembra, Ethereum é POS. POS quer dizer controle de governo. Então, ou seja, é aquele tipo de coisa, é botar uma criptomoeda que o governo consiga controlar, no final das contas, no Twitter. Não é uma coisa boa para a liberdade. Pode até ser útil, pode ser interessante para as pessoas usarem, mas não vai ser boa para a liberdade no longo prazo. Porém, o Jack Dorsey indo para outra companhia, pode ser que lá ele consiga ter tanto sucesso quanto teve no Twitter e consiga realmente fazer alguma coisa excepcional lá em termos de incentivar o Bitcoin, em uso do Bitcoin na rede. Certamente, potencial para isso ele tem, nome ele tem, dinheiro ele tem também, né? Então é isso daí, gente. Não dá para ter uma noção direta disso daí. A impressão que eu tenho, é uma impressão apenas, é que vai piorar em termos de liberdade de expressão no Twitter, mas vamos ver, né? Quem sabe? Vamos esperar primeiro os fatos antes de formar uma opinião sobre isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta.
Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o caso de fraude em cadastros do auxílio emergencial. E, na verdade, eu vou falar sobre isso porque eu quero fazer uma ligação com o problema da eleição, tá? Essa notícia foi sugerida por Vovó Disse que Iria Ver Coisas. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o TCU identificou fraude em 78 mil supercentenários no Brasil. O país teria 78 mil pessoas vivas com mais de 110 anos de idade. Olha que coisa maravilhosa, né? Não preciso explicar para vocês como é que funciona isso. Vovô recebe lá o Bolsa Família. Vovô morreu. Caramba, se a gente avisar no banco que vovô morreu, a gente vai parar de receber o Bolsa Família. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem o cartão do banco aqui, a gente sabe a senha do vovô, a gente fica recebendo o Bolsa Família, enterra o vovô lá e não avisa no cadastro do Bolsa Família que ele morreu. Pronto. Resolvido o problema, né? Lógico, muita gente faz isso. E na boa, como é contra o governo, tem que fazer mesmo. O que se puder fazer para tirar dinheiro do governo está ajudando a liberdade. Quanto mais... O errado é você pagar imposto. Dar dinheiro para a máfia é errado. Tirar dinheiro da máfia é positivo. O pessoal às vezes fala assim, não, mas você é libertário, mas usa o SUS. Não, tem que gastar mesmo. O máximo que você puder usar de recurso do governo é melhor. Quanto mais você puder tirar dinheiro do governo, mais você esvazia a possibilidade do governo usar violência contra outras pessoas. E tem que sonegar, não pode pagar imposto, porque quando você dá dinheiro para a máfia, você está aumentando a capacidade dela de usar violência contra outras pessoas. Então o caminho é esse mesmo. Eu acho que está super certo o pessoal que faz isso. Acho lindo ter 178 mil supercentenários no Brasil. Apesar de que, segundo diz esse grupo de pesquisa na Califórnia, só existem 29 pessoas no mundo com mais de 110 anos e apenas uma aqui no Brasil, né? Então, pelo menos, só tem 77.999 pessoas fraudando o sistema, pelo visto. Mas é isso daí, né? Então fizeram essa varredura e tem aí esse cadastro. Repara que é uma coisa bastante... É uma coisa meio óbvia, né? Você deveria ter uma ligação... Porque, veja, quando uma pessoa morre, você tem que fazer todo um procedimento, tirar atestado de óbito, não sei o que lá. Não é uma coisa simples, né? Você pode, de fato, só enterrar a pessoa, mas num cemitério legítimo, eles vão exigir de você um atestado de óbito e coisa e tal para fazer aquele enterro, né? Enfim, o fato é, o Brasil é um país grande, tem muita cidade no interior, que, meu amigo, se morrer alguém e você enterrar no quintal de casa e coisa e tal, ninguém fica sabendo que morreu, né? E para muitas famílias no interior, esse Bolsa Família é uma coisa que faz uma diferença danada. Bolsa Família hoje em dia, se não me engano, está em torno de 190, 200 reais por mês. É uma merreca para quem mora em cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, não dá nem para tomar um picolé na esquina, mas para muita gente no interior do Brasil é suficiente e é uma coisa que faz diferença, né, no dia a dia. Então, é isso aí mesmo, identificar esse monte de gente com mais de 110 anos, CPF irregular. Ou seja, a pessoa vai lá e regulariza o CPF para continuar recebendo o Bolsa Família, o benefício do governo, né? Bom, mas o ponto disso daqui, é óbvio isso daí, como vocês sabem, o ponto de vista libertário está lindo de morrer, tem que fazer mais disso, quanto mais o pessoal tirar dinheiro do governo, melhor. Mas isso aqui chama atenção para um outro aspecto que é muito importante, que é o que eu falo para o pessoal. Tem muita gente que fala que o problema da eleição, a questão de fraude, a coisa e tal, na contagem, na urna, eu já falei para vocês várias vezes, esse é o menor dos problemas. Por quê? Porque quando está todo mundo olhando para a coisa, é muito difícil ter fraude. E quando eu falo todo mundo, não é todo mundo só de fora, é todo mundo lá no TSE mesmo. O pessoal que está ali, está todo mundo interessado também. Com certeza tem gente bolsonarista lá, como tem gente lulista, como tem gente cirista, morista, tem gente de tudo quanto é tipo lá. No final das contas, está todo mundo vigiando para não ter fraude. O momento da contagem é um momento muito vigiado. Então, não é que seja impossível ter problemas, mas a verdade é que, como tem muita vigilância, a chance de um problema é muito pequena. O problema maior em eleição, a fraude maior em eleição, é cadastro, é antes.
é pessoa morta que está votando, é pessoa que vendeu o título de eleitor para outro votar no lugar dele. Enfim, esse tipo de coisa é que realmente você tem, de novo, principalmente no interior do Brasil, que você tem um controle menor e coisa e tal, tem mais possibilidade das pessoas fazerem esse tipo de coisa, ali que você tem de fato problemas aqui no Brasil. Transferências de título, esse negócio de votação no interior é mais complicado realmente, é longe, o pessoal às vezes tem que pegar carona para ir votar, aí tem gente que oferece carona por voto. Enfim, a quantidade de esquema que tem no cadastro de eleitores é que é preocupante. E veja, isso foi também um dos pontos centrais lá nos Estados Unidos, né? Como vocês sabem, eu achei certamente a eleição americana muito estranha. Mas ao passo que o pessoal estava desconfiando de que contou o ballot 2 vezes lá na máquina, isso não faz sentido, porque o ballot tem um número de série. A máquina registraria aquele mesmo número de série e não contaria 2 vezes, né? Provavelmente passou 2 vezes por erro de leitura e coisa e tal, mas não contaria 2 vezes. Agora, o grande problema na eleição americana foi muito claro, foi envio de voto por correio sem verificação de assinatura e identidade. Então, dessa forma, você potencializa esse problema de forma exponencial. Qualquer um pode mandar um envelope com voto para esse tipo de situação, né? Olha como é que fica, né? E aí você tem também com isso um outro fator que chegou lá, que muita gente viu, que era justamente isso, pessoas mortas votando. O que é isso? É a pessoa que morreu, não deu baixa no cadastro dela na sessão eleitoral lá, não sei o que lá. Deveria ser automático isso, né? No momento que você tirou a certidão de óbito, deveria tirar o nome lá da lista de eleitores, mas a verdade é que muitas vezes não é automatizado assim, então você teria que fazer um outro processo. Então a pessoa que já morreu continuava como um eleitor válido. Mas aí teve mais alguma coisa. Teve alguém que pegou o envelope daquela pessoa, preencheu e mandou. Pode ter sido o filho da pessoa, pode ter sido alguém que morava com ela, pode ter sido alguma coisa de político aí, algum diretório fazendo maldade, né? Então, o problema todo se tivesse validação de assinatura e a votação por correio fosse apenas mediante justificativa, como era antes, né, antes da eleição de 2020, isso teria sido uma situação muito menor, porque você teria que mandar uma justificativa antes para a sessão eleitoral, para você receber aquele voto pelo correio, para você poder votar. Seria muito mais complicado fraudar o sistema. Como era na Covid, todo mundo recebeu o boleto, todo mundo recebeu o voto pelo correio para poder votar quem quisesse pelo correio, e aí claramente isso deu problema. Para mim está mais do que claro que foi isso que deu a vitória a Joe Biden nas eleições americanas, né? Mas enfim, é o que eu falo para vocês, o pessoal preocupa muito com questão da apuração, esquece a apuração. A apuração tem muita gente prestando atenção para ter problema lá, não só do lado de fora como do lado de dentro. Então é muito difícil ter esse tipo de coisa. Agora, cadastro de eleitores, meu amigo, isso o pessoal tem que prestar atenção. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.